Fala pessoal, eu tô aqui em Francisco Beltrão, numa casinha de campo, no interior do Paraná, isolado de tudo e de todos, e foi exatamente nessa casinha que eu escrevi boa parte do meu livro, né, Sem Fronteiras, A Jornada do Coração. Foram 3 anos de escrita e pelo menos 1 ano e meio foi isolado nessa casinha, permitindo que a solidão cortasse fundo. E cortar fundo significa adentrar os cantos obscuros da alma. E é lá que a gente encontra os maiores tesouros. Os grandes tesouros, eles não estão abertos ao público. Para você encontrar um grande tesouro, você vai ter que pegar um mapa, você vai ter que adentrar terrenos desconhecidos e você vai ter que enfrentar muitos desafios, né? Eles não são fáceis de encontrar. Esse hábito dessas grandes personalidades históricas, como Mahatma Gandhi, Marco Aurélio, Imperador Romano, Nelson Mandela, Albert Einstein, envolve você adentrar esses campos desconhecidos da alma. E eu já vou falar sobre qual hábito é esse. E esse livro, ele é resultado direto desse hábito, né? Então, você imagina, foram 3 anos de escrita. E eu tenho um grande amigo que me auxiliou diretamente nesse processo, Piatã. Eu escrevi 8 meses a fio, sem parar. Depois desses 8 meses, eu entreguei a obra para o Piatã revisar, tendo a certeza de que ela já estava pronta. E aí o meu amigo olhou e falou assim, uns 20% do que você pode oferecer. Deu, o quê? Você tá maluco? Não. Eu não, tá bom, vamos lá. Aí mais 6 meses escrevendo sem parar, dia e noite. Pronto, devolvi para ele. E ele falou, uns 50%. Você ainda tem metade para oferecer. Cara, você não tá falando sério. Aí eu peguei novamente mais 8 meses escrevendo. Eu falei, não, agora tá pronto. Chega, acabou. Eu não aguento mais escrever. Para mim deu. Eu tô ótimo. Inclusive se diz que você não termina de escrever um livro, você desiste, né? Porque sempre vai ter algo a ser alterado. E novamente apresentei para esse meu amigo, que é diretor do Instituto Sócrates. E ele falou, uns 80%. Aí eu falei, não, cara, não. Agora eu vou terminar, eu vou extrair o que há de melhor em mim, nem que eu morra tentando. E foram mais 8 meses de escrita, não lembro exatamente, mas de fato, foi quando eu falei, eu não tenho mais o que fazer. Eu não mudo uma vírgula nesse livro. Eu ofereci o melhor que eu posso nesse momento. Naquele momento, né? Porque hoje, certamente, poderia oferecer outras coisas. E entreguei. Agora o livro está pronto. E de fato estava. E depois de 3 anos, esse livro finalmente está pronto. E uma coisa que pouca gente sabe é que ele começou a partir de um diário. Tinha muita vespa também aqui ao longo do processo de escrita. Ele começou com um diário Moleskine que eu ganhei de um grande amigo meu 2 semanas antes de deixar o Brasil. E foi a partir desse diário que eu comecei a anotar as primeiras histórias que viriam a resultar nesse livro. E é justamente esse hábito que parece muito simples. E é justamente esse hábito que parece muito simples, que é o hábito do diário, que é o hábito compartilhado por essas grandes personalidades históricas. Marco Aurélio, Albert Einstein, Nelson Mandela, Mark Twain, escritor norte-americano, filósofo, Charles Darwin. Grandes obras desses autores começaram a partir da escrita pessoal diária. E por que esse hábito é tão importante? Porque o hábito de você escrever num diário envolve o processo de você externalizar aquilo que está acontecendo dentro de você. Imagine, a gente recebe uma infinidade de conteúdos a todos os momentos. Informações subliminares, sensações e percepções que chegam a nem passar pela nossa mente consciente, nós não temos nem a oportunidade de racionalizar sobre elas. Fora a infinidade, os milhões de pensamentos que atravessam a nossa cabeça todos os dias. Isso gera uma grande confusão interna, sobretudo num mundo hoje onde a gente está expostos a uma hiperestimulação, onde a gente recebe muitos estímulos visuais, sonoros,
nos nossos dispositivos com notificações a todos os momentos, onde há muita incerteza, acontecendo muitas mudanças. E quando nós colocamos aquilo que nós estamos vivendo numa página em branco, nós estamos organizando os nossos conteúdos internos. E ao organizar os nossos pensamentos e sentimentos externamente, nós acabamos por também organizar o nosso interior. Então isso nos auxilia na autocompreensão. O hábito do diário não é à toa que ele é dividido, compartilhado por essas grandes personalidades de todos os tempos e nações. Eles desenvolveram essa capacidade de compreender a si próprios. E o diário é um grande aliado nesse sentido. E ele também nos ajuda a perceber diversos padrões de comportamentos repetitivos. Porque se eu estou escrevendo e vejo que hoje aconteceu isso, e ontem também, e anteontem, e há uma semana isso vem acontecendo. Cara, tem um padrão aqui. E eu começo a perceber, a partir do processo da escrita, os gatilhos por trás desses padrões que despertam esses comportamentos. E aí eu gero um grau de autonomia, um poder de escolha, de eu perceber aquilo que está desenvolvendo certos automatismos em mim e que eu posso refrear, a partir do momento que eu gero autoconsciência sobre isso. Existe um ditado entre os escritores que diz o seguinte: escreva bêbado e edite sóbrio. Tem uma adega aqui nessa casa cheia de garrafa de vinho. E todas as noites eu abria uma garrafa, essa eu matei ontem inclusive, bebia e permitia que a inspiração viesse e que os conteúdos do inconsciente viessem à tona. E escrevia e todas as manhãs eu acordava com esse cenário maravilhoso, cheio de cavalos, de natureza, de silêncio, preparava um chimarrão, um mate e editava e revisava aquilo que eu escrevi na noite anterior. E era muito interessante perceber que não era a mesma pessoa que estava escrevendo de manhã do que tinha escrito na noite anterior. E esse outro processo extremamente interessante do diário, ver como a gente vai mudando e que a gente não precisa se identificar com as histórias que a gente vive. Aqui tem muita história, né? Vocês sabem um pouco delas, né? Tem outras que eu ainda não contei para ninguém que estão presentes no livro. As histórias da Índia, do Nepal, de dezenas de culturas e países, de aventuras com rinocerontes, de morar na caverna, de viver grandes paixões, de estar com grandes mestres. E o mais interessante de todas essas histórias, que deu um livro grosso, deu um livro parrudo de história, é entender que eu não me limito a nenhuma delas, que eu não estou preso a essas histórias, que foram personagens que eu criei e que eu vivi ao longo da minha vida, mas que eu não estou limitado a eles. Porque se eu crio esses personagens, eu sou o autor por trás deles. Mas se eu me identifico com eles, eu fico preso a essas histórias. E quantas histórias nós criamos e inventamos para nós próprios e acabamos ficando presos a ilusões criadas por nós mesmos. E quando eu percebo que eu sou o autor, eu sou livre para reescrever a história da minha vida. E o hábito do diário, todas essas grandes personalidades históricas certamente perceberam isso. Marco Aurélio, o diário dele virou um dos grandes clássicos da filosofia. E você vê ele escrevendo em momentos que ele estava na guerra, em momentos que ele estava na paz, em momentos que ele estava sofrendo traições, em momentos que ele precisava tomar grandes decisões. E certamente, escrever no diário fez ele perceber que todos esses momentos eram passageiros e ajudou ele a manter a lucidez. Então o processo de você colocar na folha em branco os seus pensamentos permite entender o que é efêmero e o que é perene. Que nós não nos restringimos àquilo que passa. E encarar a folha em branco, cara, é muito difícil. Porque você está de frente para um espelho. A folha em branco é um espelho. E as palavras que você vai colocar nela é aquilo que você é. E quem é que eu sou? O que é que eu penso? Quais são minhas ideias e ideologias? E o que disso é verdadeiro ou não é? Então é assustador. Como o processo de autoconhecimento é como um todo. Mas que gera uma percepção sobre si próprio tão grande
que vai permitir graus de liberdade que não seriam possíveis sem isso. Então, de fato, cara, se eu pudesse dar uma dica de hábito para vocês, muito mais importante do que banho gelado, muito mais importante do que acordar às 5 horas da manhã, é você ter um diário pessoal. E talvez dele você possa até escrever um livro, né? Porque o livro mais importante é a história da nossa vida. E aqui está um pedacinho da minha, né? É muito gratificante, sabe? Ver isso se concretizando. E para vocês que acompanham há mais tempo, sabem como foi difícil esse processo. Talvez estejam gerando mais consciência agora. E tem sido muito gratificante ver a aceitação que esse livro está tendo. Em menos de um mês já se esgotaram praticamente todos os exemplares e talvez quando você estiver vendo esse livro já nem tenha mais exemplar para comprar, antes mesmo do lançamento, porque o lançamento oficial vai ser só depois da pandemia. Isso nasceu de um diário, cara. Talvez o seu também nasça. Mas eu não tô restrito a essas histórias. Eu não posso me apegar a elas. Por isso o desafio, a brincadeira do livro viajante. Esses primeiros exemplares, que talvez nem tenha mais quando eu estiver postando esse vídeo, todo mundo que quiser adquirir eles tem que topar essa brincadeira, que é de você ler o livro e repassar para frente. Você vai receber uma cópia com uma dedicatória, não que o meu autógrafo signifique muita coisa, mas eu sou muito apegado com os meus livros, sobretudo aqueles com dedicatória. E desapegar deles, passar para frente é difícil, mas essa foi uma história de desapego. Eu tenho que viver outras histórias, isso aqui já passou. Então, se você tem interesse em conhecer essas histórias, que são fruto desse longo processo de anos, e deseja exercitar o desapego, clica aqui no link, me manda uma mensagem, mas acima de tudo, exercite esse processo de escrever a sua história diariamente e não se apegar a elas. Está aberto, ser como a folha em branco, para que novas histórias, novos capítulos da nossa vida possam ser escritos. Eu sou André Sem Fronteiras e eu estou muito feliz de ver esse capítulo da minha vida chegando ao ponto final, para que eu possa começar um outro parágrafo.